Olá, você que acompanha a TV Informe, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Informe Blumenau Entrevista Especial Eleições 2022, que nesse espaço dá visibilidade às candidatas a vice-governadora de Santa Catarina. Hoje a nossa conversa é com Bia Vargas, ela que é do PSB, candidata pela Frente Democrática, que tem Décio Lima, do PT, como candidato ao governador. Bia, obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço o convite e cumprimento todos que estão nos ouvindo aqui e nos assistindo em casa. Maravilha, essa entrevista terá 20 minutos de duração e foi gravada no dia 20 de outubro de 2022. Bia, a gente está convidando, como as candidatas a vice não são tão conhecidas do grande público, do eleitorado, para que faça uma breve apresentação. Claro. Eu sou Beatriz Vargas, tenho 35 anos, eu sou natural de Criciúma, lá do sul de Santa Catarina, e hoje eu resido em Içara, um município vizinho de Criciúma. A nossa mudança de Criciúma para Içara, ela se deu ali quando eu tinha 7 a 8 anos, e nesse momento eu tive um choque de realidade. A Esplanada é um bairro carente, periférico do município de Içara, e aí naquele momento eu entendi que as oportunidades elas não se apresentam iguais para todo mundo. E a partir desse momento eu comecei a me incomodar com aquela situação, e enquanto eu já estava pensando em vestibular, em viajar, enfim, as pessoas com quem eu convivia, fazia catequese, saía, tinham até a 8ª série na época para estudar, escolher uma olaria para trabalhar, casar, viver e morrer. Essa era a expectativa. Então, a partir disso, eu comecei a fazer alguns trabalhos voluntários, me envolvi na Associação de Moradores, e ali na Associação de Moradores eu entendi que a política nos ajuda a abranger mais, a oportunizar para mais pessoas. E aí eu me filiei ao PSB e comecei a construir a minha caminhada política. Embora, aí a gente faz um recorte e dá um retorno na história, o meu pai foi candidato algumas vezes, chegou a ser vereador em Criciúma, então o universo político sempre foi um ambiente muito presente dentro de casa. Mas aí, voltando à questão da Associação de Moradores, quando eu me filiei ao PSB, eu comecei a construir a minha trajetória política. Em 2020 eu fui candidata a vice-prefeita do município de Içara, ficamos em segundo lugar numa eleição histórica do município. E a partir dali eu já comecei a trabalhar a candidatura em 2022. A princípio eu seria candidata a deputada federal, mas aí os caminhos foram mudando, as oportunidades foram acontecendo e surgiu a oportunidade de colocar meu nome à disposição para vice-governadora e aqui estou eu. Pois é, essa é a minha segunda pergunta, sobre essa escolha para você ser candidata a vice-governadora na chapa da Frente Democrática. O seu nome não era o que aparecia como possível indicação do PSB, tinham outros nomes colocados. A gente percebe que a direção do PSB não tinha muito interesse no seu nome, havia uma situação que até houve uma certa queda de braço entre o candidato ao governo, Décio Lima, e a direção do PSB. Como é que foi esse processo? Porque, na verdade, a vaga de vice ela nunca foi uma vaga ofertada ao PSB, Ela era uma vaga que necessitava de um perfil. Então, o entendimento da Frente Democrática era que esse perfil alcançasse um maior número de pessoas. E esse perfil era de uma mulher que representasse uma parcela da população que nunca se colocou, que nunca foi olhada por esses olhos do governo do estado, e que representasse tantas outras pessoas, tantos outros perfis. Então a vaga nunca foi do PSB. E essa discussão interna que aconteceu, na verdade, foi um conflito de informações, porque o meu nome estava à disposição desde sempre, tanto na mídia quanto internamente, foi enviado o ofício, eu me coloquei à disposição na convenção do partido. Então foi um conflito de interesses internos que logo se resolveu e aqui estou eu. A vaga de vice ela tinha um objetivo principal que era unir o discurso, alinhar discurso com a prática. A esquerda sempre falou em inclusão, sempre falou em conversar com todos, e aqui em Santa Catarina, vou falar enquanto catarinense, enquanto estado, a gente nunca fez essa colocação na majoritária.
Então, colocar uma mulher preta, mãe solo, microempreendedora, é realmente fazer a inclusão que a gente precisa da base da pirâmide, algo que nunca aconteceu na prática. Então, a vaga de vice nunca foi do PSB, ela era para um perfil. Por coincidência, esse perfil estava no PSB. Entendi. Por falar então em perfil e perfis, porque você tem alguns perfis que são bastante emblemáticos nesse processo. Vamos começar por um. A dificuldade de se ocupar o campo da esquerda em Santa Catarina. Eu acho que a gente está num momento que a gente não consegue mais falar de esquerda e direita. A gente está num processo que a gente tem que definir um marco civilizatório, né? A discussão que a gente precisa fazer, tanto em Santa Catarina quanto no Brasil, é o que está em jogo nessa eleição. Então é a nossa liberdade, é a democracia, é algo muito mais profundo e mais sério. Eu acho que a gente fica num processo muito raso nessa discussão de direita e esquerda, porque é a nossa liberdade que está em jogo, independente da opinião, né? Quando a gente fala de esquerda e direita, a gente vai em pontos que facilmente a gente consegue se entender e se adaptar enquanto Santa Catarina, que é um estado realmente comparado com um país que tem as suas peculiaridades, né? Então a gente não consegue definir isso. Ah, mas Santa Catarina é um estado conservador. Será? Em 2002, proporcionalmente, foi o estado que mais deu voto para o presidente Lula. Então, mas passaram 20 anos, é toda uma nova geração. Eu compreendo, mas é uma nova geração, tudo bem, mas a gente colocar esse marco no estado como se também não pudesse daqui a pouco a gente fazer uma virada, eu acho que a gente não precisa colocar essa bandeira. A gente tem que prestar atenção agora no que a gente está vivendo, que não é esquerda e direita, é a nossa vida, são os nossos direitos conquistados, independente de quem estava no governo. Eu acho que é uma discussão muito mais profunda e tem a ver com a democracia, com a questão civilizatória. A gente está vivendo tempos sombrios, onde torturadores são homenageados, são colocados num patamar onde não deveriam, né? Crimes são acontecidos à luz do dia e eles não são punidos. A gente agora está vendo uma escalada de violência religiosa, ataques às igrejas, a padres, algo inédito, né? Aqui no estado, no Brasil. Então, a gente há um conflito de ideias e de comportamentos que eu acho que a gente tem que deixar um pouquinho essa questão de direita e esquerda de lado e pensar realmente no que está em jogo. Eu quero falar contigo sobre a participação de mulheres na política. Essa é uma necessidade mais do que qualquer coisa, é uma reivindicação, há uma luta, né? A gente percebe algumas situações. E aqui em Santa Catarina tem uma situação sui generis, porque nós temos duas candidatas mulheres a vice, e tanto para a Câmara dos Deputados quanto para a Assembleia Legislativa, duas mulheres foram eleitas com a maior votação, né? A Ana Campanholo para a Assembleia Legislativa e a Carol Detoni para a Câmara dos Deputados. Duas mulheres de direita, conservadoras. Também para a Assembleia Legislativa, a Luciane Carminati, que é de esquerda, teve uma votação belíssima, né? E também a Ana Paula Lima, aqui de Blumenau, também teve para a Câmara dos Deputados. Como é que é isso, essa discussão? Porque eu já entrevistei algumas candidatas que fazem cara feia quando dizem, não, mas para aí, mas a Caroline, essa aqui é conservadora. Como é que funciona isso? Porque parece que há mulheres e mulheres. Parece não. Há mulheres e mulheres, né? A gente tem esses nomes, como tu citou, que foram, né, muito bem votadas, mas a pauta das mulheres, ela tem uma complexidade e uma necessidade de defesa, onde a gente está num estado que é recordista em violência contra a mulher, a um estado que é recordista em não remunerar, né, a grande maioria dos serviços prestados por mulheres. Então, os professores, enfermeiros e tantas outras profissões que nós chamamos, né, a economia do cuidado, que são serviços que cuidam do outro ou da sociedade como um todo. E nós temos líderes, né, enfim, políticos que não têm esse olhar. Então, apesar de serem mulheres, se elas não defendem essas pautas tão necessárias, né, para a sociedade como um todo, eu acho que a questão da gente pontuar que não, nós já temos representantes mulheres na política, não é efetiva, porque se elas não pautam,
né, essas necessidades, não produzem políticas para atingir esse público, essa ocupação de cargo e de lugar que elas estão fazendo não tem serventia para essa categoria, né? Então, o que a gente precisa produzir são lideranças políticas que trabalhem e olhem para essas dores, porque a gente tem elas no segundo mandato e tem um Estado que continua dobrando o número de violência, né? Então, são mulheres que hoje levantam a bandeira de que não somos feministas, não queremos o feminismo, mas elas não compreendem que só estão podendo ocupar uma vaga enquanto deputadas porque o feminismo foi lá e possibilitou que isso acontecesse. Então há uma contradição nessa caminhada, nessas falas, que precisa ser olhada com um pouquinho de cuidado, né? O que elas defendem, não há nada que não possa ser defendido também e, ao mesmo tempo, produzir políticas que eliminem essas dores que hoje marcam o estado de Santa Catarina. É uma vergonha um estado que tenha números de educação que seja exemplo para o país e, ao mesmo tempo, ter números de violência comparados a estados que têm uma educação péssima. Ou seja, a nossa educação é brilhante, mas a violência está de mão dada com a educação, isso é incompatível, né? É incompatível. Então são coisas que a gente precisa analisar e melhorar dentro de Santa Catarina, que necessariamente não precisam ser através de lideranças que não trabalham essas pautas. Candidato, nós estamos chegando a 10 minutos, portanto, metade do tempo da entrevista. Por que é tão difícil a participação das mulheres na política? A gente percebe a maioria dos partidos políticos disputando a tapa assim, para tentar conseguir compor as nominatas. A gente percebe muitas nominatas com candidatas laranjas, candidatas fantasmas, isso é muito recorrente. Mas a gente também percebe uma dificuldade dos partidos em fazer essa composição. Onde é que está essa dificuldade? A dificuldade está em todo o processo de construção, né? Está na nossa sociedade. A nossa sociedade determina o lugar que a mulher deve ocupar, né? Toda a nossa sociedade ela é construída nisso. Então, o lugar é muito bem demarcado e delimitado para a mulher. Quando a gente precisa, né, e quer ascender e furar essa bolha, a gente encontra essas dificuldades. A participação, a política não é um ambiente confortável, é um ambiente muito hostil para a mulher. É um local onde a exclusão ela é muito pesada, e aí quando a gente tem hoje aparatos e proteções da lei, que, né, hoje a gente tem a exigência de 30% de cota de gênero nas candidaturas, nós temos hoje uma parcela do fundo eleitoral determinado, né, para essa mulher, para poder dar estrutura para essas candidaturas, ainda nós já avançamos nessa caminhada, mas ainda é pouco. A gente precisa que todo o partido, de alguma forma, também queira que isso aconteça. A gente precisa estruturar essa candidatura, porque o sistema, né, das eleições ele acaba sendo trabalhado de uma forma que não conduz essa candidatura para o seu sucesso, né? Alguns anos atrás a gente tinha um processo de eleição que durava 3 meses. Né? Hoje a pré-campanha dura isso e a campanha, exato, 45 dias. E são nesses 45 dias que a gente tem a liberação do fundo e todas as situações de estrutura necessárias para fazer a campanha. Só que se tu não tem uma preparação anterior para poder fazer essa pré-campanha, tu não consegue atingir esse teu público. Então a questão da mulher tem uma dificuldade muito grande, até porque primeiro a mulher acumula diversas funções, então é muito mais difícil, a gente precisa operar em muitas frentes para poder. Hoje eu estou aqui em Blumenau, mas eu estou com a minha cabeça lá em Içara, porque hoje meu filho tem escola, tem dentista, então a gente tem que estar administrando todas essas frentes, né? Nós não temos a liberdade de fazer política como os homens fazem, a tranquilidade de fazer ainda é uma batalha muito grande. A gente está ali lutando para a nossa candidatura, mas também lutando enquanto grupo. Maravilha, eu já volto a fazer uma pergunta sobre um outro perfil que eu quero explorar, mas eu quero saber qual foi o papel desenhado para Bia Vargas num eventual governo Décio Lima.
Olha, o papel desenhado para Bia Vargas é o papel que a gente vai ser o espelho do que está sendo a campanha, né? A minha participação na campanha tem sido efetiva desde o primeiro momento. Eu participei de todas as viagens, de todos os debates, acompanho o Décio desde o primeiro dia de campanha e tenho feito a minha participação em todos os lugares em que foi necessário discutir o governo Décio e Bia. Então, a nossa campanha é o espelho da possibilidade de governo. Então, vai ser um governo feito a 4 mãos, a minha participação vai ser efetiva em todos os setores, porque a gente precisa fazer esse recorte de gênero e de raça, que é o meu papel aqui nessa chapa, né? Trazer justamente esse olhar para as mulheres, para os microempreendedores, para os negros, enfim, para todas essas categorias que eu represento. E de que forma isso pode ser efetivado de forma concreta no plano de governo? Olha, em todas as áreas, por exemplo, falando de mulheres, nós temos dentro do nosso plano de governo previsto uma Secretaria Especial das Mulheres. Dentro dessa secretaria, a gente vai olhar de uma maneira 360 para todos os pontos necessários, né, para a gente discutir a vida dessa mulher catarinense. Então, a gente vai falar de segurança, a gente vai falar de saúde, a gente vai falar de emprego e renda, a gente vai falar de educação, né, de todas as áreas, para fazer esse recorte. Mas, Bia, o que tu quer falar sobre isso? Vamos falar de emprego e renda. Hoje, a maioria dos microempreendedores são mulheres. As mulheres empreender no Brasil hoje não é um sonho, é uma necessidade. A grande maioria das mulheres que empreendem aí a gente faz um novo recorte dentro dessa maioria, são mães solos, que precisam garantir o sustento, né, o seu e do seu filho, porque não conseguem um emprego CLT. Né? Nós temos hoje um dado de 50% das mulheres que ao retornar da licença maternidade são demitidas, então de alguma forma precisa administrar tempo e recurso para poder garantir esse sustento. Então essa mulher que empreende, ela precisa de uma estrutura para ela poder possibilitar com que o seu negócio avance. Então de que forma? A gente precisa garantir acesso à educação, creche, escola e enfim, tudo que for necessário. A gente precisa garantir saúde para que ela, numa eventualidade de precisar tanto, né, ela quanto o seu filho, tenha um atendimento rápido e eficaz. A gente precisa garantir infraestrutura para que, numa necessidade de deslocamento, isso aconteça de uma forma tranquila. A gente precisa da educação financeira para que esse negócio perpetue, né, além dos 2 primeiros anos, que são os anos fundamentais para que o negócio sobreviva aqui no país. A gente precisa dar acesso a crédito com mais facilidade para esse microempreendedor. Então, são diversas áreas que a gente tem que atuar para que a gente possa, de fato, fazer a mudança na vida dessa pessoa. Né? Então, quando a gente fala da Secretaria Especial da Mulher, a gente tem esse olhar 360. Quando a gente fala de segurança, atuar referente na questão da violência contra a mulher. A gente tem diversos pontos debatidos sobre isso, mas eu cito 3, que é o aumento das delegacias 24 horas com o efetivo feminino. É fundamental que essa mulher agredida seja recebida e acolhida por uma mulher na hora da denúncia. Casas de acolhimento com a estrutura do Estado para dar assistência médica, psicológica e de estrutura para que essa mulher saia do ambiente de violência e tenha condições de recomeçar a sua vida. E também uma parte do judiciário exclusivo para atender essa demanda. Porque hoje a gente já encontra municípios que têm leis que impedem que homens condenados por violência doméstica sejam indicados a cargos de confiança ou que mesmo assumam, né, concursos públicos. Mas se a gente não tem essa condenação em tempo hábil, a gente não consegue fazer com que essa lei tenha eficácia. Então a gente precisa acelerar a condenação desse agressor para que a gente consiga que com todas as outras ferramentas que a gente encontra no Estado funcionem. Bia, estamos chegando à reta final, temos mais 2 a 3 minutos. E aí um terceiro perfil que eu queria explorar da tua candidatura, a gente falou esquerda, mulher, e a questão de ser uma mulher negra disputando esse processo. A gente percebeu, inclusive, no processo eleitoral, uma fala lamentável, eu não chamo de colega, porque eu acredito que ele não seja colega, de um comunicador que criticou o Décio Lima e, enfim, não sei o que o homem tinha na cabeça. Mas como é que é isso?
Como é que isso mexe na cabeça do eleitor? Porque para a sociedade, esse é um tema vital, é um tema fundamental. Mas não me parece que está na pauta das pessoas que estão preocupadas na hora em pensar em escolher um candidato. Como é que se equaciona isso e como é que você tem enfrentado esse tipo de discussão? Olha, eu desfiz esse pensamento que não está na cabeça das pessoas na escolha, quando eu me coloquei à disposição, porque eu escutei muito isso. Tu é candidata? Que bom, eu estava procurando uma pessoa negra, uma mulher para votar. As pessoas estão com um nível de consciência um pouquinho mais avançado na necessidade de colocar corpos como esses ocupando esses espaços de decisão e de poder para que a gente realmente tenha um avanço enquanto sociedade. É necessário que a gente coloque, né, tanto mulheres quanto negros também discutindo política e discutindo tantas outras situações para que a gente avance na amplitude, né, de pensamento e ações. Quanto a essa questão do áudio, enfim, tem que lamentar, óbvio, mas é algo que nós, enquanto negros, já nos preparamos a partir do momento que a gente ocupa qualquer posição de destaque. Não é o que incomoda ele, né? Na fala ele dizia que incomodava o fato do Décio pontuar que eu era uma mulher negra, mas na verdade o que incomoda ele é ter uma mulher negra numa posição de destaque, porque não é um ambiente onde naturalmente um corpo como o meu é visto, né? Se fosse num cargo subalterno, estaria tudo ok. Agora, numa posição de destaque é algo que incomoda. Então, o que ele quis dizer ali é um incômodo que isso traz. Como eu te falei, isso já era algo previsto e não me afeta no ponto que essa fala dele não impede o meu avanço. Então, não é algo que me incomode. O que a gente tem que realmente perceber e atuar são ações silenciosas, não tão barulhentas como a dele, que realmente impedem o meu acesso, o meu avanço. Por exemplo, eu sou a única candidata dentro do PSB em Santa Catarina que não recebeu fundo eleitoral. Isso sim é uma ação que a gente tem que questionar nesse lado racial, o porquê que a única candidata negra dentro do PSB não recebeu fundo eleitoral, ocupando um cargo na majoritária. Porque essa ação sim impede o meu avanço, impede a minha ascensão, e me silencia de alguma forma. Isso é a verdadeira prática do racismo. É algo que te oprime, que te silencia, que impede o teu acesso. E esse é o racismo, né? A questão de injúrias raciais que a gente conta por aí é algo que, claro, que incomoda, que machuca, mas que, de uma forma geral, não nos impede de ocupar espaços. Bia Vargas, do PSB, candidata a vice-governadora na chapa da Frente Democrática. Obrigado pela tua presença aqui, esgotamos o nosso tempo. Boa sorte na tua empreitada. Eu que agradeço a oportunidade de conversar com vocês. Posso? Claro. Convido vocês, então, para no dia 30 de outubro, prestar atenção que esse é um momento muito sério da nossa democracia, que a gente precisa realmente olhar para um governo que pense em todos os catarinenses de uma forma inédita. Então eu, Bia Vargas, peço o seu voto para o dia 30 de outubro, 13, Décio e Bia para governo do Estado. Lembrando que esse convite também foi feito pela candidata a vice na chapa de Jorginho Melo, do PL, a delegada Marilisa. Nós estamos tentando equacionar a agenda, assim como nós também já fizemos o convite para o senador Jorginho Melo, candidato do PL ao governo do Estado, para ele conversar com a gente aqui e com você. Um grande abraço, até a próxima.